Glória a Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus, nós vamos ler aqui nesta noite, e a qual nós iremos expor. Ela é denominada por alguns estudiosos como Carta da Liberdade Cristã, Carta da nossa liberdade, ou seja, quem sabe que carta é esta? Alguém sabe? Fica antes da carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Essa carta foi endereçada a esta igreja, que foi uma das igrejas que Paulo plantou, que no caso ele plantou 3 igrejas na região ali da Galácia. Uma delas, Derbe, outra Lode, e a outra não lembro no momento, mas foram 3 igrejas que o apóstolo Paulo plantou ali na região. Então, a carta que nós vamos ler, o capítulo que nós vamos ler, está no capítulo 5, versículo 16 aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Guardar um minutinho para que todos que estão presentes e também os que estão na transmissão possam encontrar para acompanhar a leitura, certo? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Então vamos iniciar a leitura. Diz assim: o título da palavra está escrito: As obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, se arrependerem, com certeza, irmãos, uma paradinha aqui só para dizer para os irmãos: se haver arrependimento, com certeza Deus os perdoará. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. Somente até aqui. Amém. Irmãos, como eu falei, aqui é uma palavra que
Senhor nos trouxe, e esta palavra nós vamos expor aqui para todos que estão presentes e aqueles também que estão participando através da transmissão, pois é como se todos estivessem juntos, né? Certo? E aqui ele fala a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito. E aqui ele disse assim: digo, porém, que nós devemos andar em Espírito, e se nós andamos em Espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo incontrolável, né, da carne. Então, se nós andamos em Espírito, nós não vamos ceder aos desejos da nossa carne. E sabemos que existe uma luta, né, entre a carne e o Espírito. Esses dois se opõem, né, para que aquilo que o Espírito quer fazer, a carne se opõe para que nós não venhamos fazer. E vice-versa, né? Um é lutando contra o outro. Porque diz aqui, ó, que a carne ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, é uma batalha diária, da carne contra o Espírito. Mas diz aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, a partir do momento que nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei. E sabemos que nós não somos salvos pela lei. Não nos santificamos através da lei. Porque, diz aqui, aí ele começa a explicar, para saber se alguém está segundo a carne, a Bíblia aqui nos ensina que nós vamos identificar. E como nós vamos identificar isso? Da seguinte maneira: as obras da carne, elas são manifestas através de quê? Da prostituição, a impureza, a lascívia, são tudo obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões e heresias. Eu queria dar uma pausa aqui sobre heresias. Diz a palavra de Deus lá, se eu não me engano, no capítulo 11, versículo 19, da primeira carta aos Coríntios, diz assim: que importa que haja heresia entre vós, para que os sinceros se manifestem. E isto Paulo escreveu uma carta aos Coríntios, foram 2 cartas, e essa carta ela estava sendo exposta, para a igreja. Então ele disse: importa que haja entre vós heresia, mas os sinceros vão se manifestar. Ou seja, os sinceros não vão concordar com as obras da carne pregada em uma igreja, porque a heresia ela é uma obra da carne. Então, se alguém fala heresia, não fala pelo Espírito de Deus, mas fala segundo o seu coração. Tá certo, irmãos? Aí diz também que a inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes nos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tá certo, irmãos? Então, tem que se arrepender, tem que haver arrependimento, porque se nós não nos arrepender disso aqui, que porventura alguém esteja praticando, não herdará o reino dos céus. Então, tem que haver arrependimento, tá certo? Nós todos somos falhos, nós somos errantes, mas um alerta aqui para a igreja aqui nesta noite, para todos nós que estamos aqui: se nós falhamos, se nós pecamos e nós nos sentimos confortáveis, nós devemos ter muito cuidado, porque o temor de Deus já não existe mais em nós. Mas se nós falhamos e nós sentimos remorso, é porque o temor de Deus ainda está em nós, e o Espírito Santo de Deus ele está nos alertando. Então nós não nos sentimos confortáveis quando, ou de forma, podemos dizer assim, falhamos de forma, irmãos, que às vezes acontece um acidente no percurso,
de forma consciente ou inconsciente, irmão, né? Se nós erramos, se nós falhamos, irmãos, de forma inconsciente, e automaticamente o Espírito Santo de Deus, ele nos acusa, então louvado seja Deus, que nós não vamos nos sentir confortável naquele erro, naquela falha que nós praticamos. Então a tendência é nós correr para o Senhor e nos arrepender e confessar os nossos pecados, os nossos erros, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus sobre a nossa vida, né? Agora ele vem mostrando para nós que quem tem o Espírito, tem os frutos do Espírito, ou seja, irmãos, agora nós vamos identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, das quais quem é cheio do Espírito Santo de Deus, isto aqui não combina com quem é cheio do Espírito Santo de Deus. O que é que não combina com o Espírito Santo de Deus? Com quem é cheio do Espírito Santo de Deus? Exatamente os frutos da carne. Olha, o que não combina com uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, que é cheia do Espírito Santo de Deus. O que é que não combina? Olha o que é que não combina: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, as quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não combina, irmãos, né? A inimizade, a feitiçaria, a idolatria, a emulação, iras, peleja, dissensões e heresias. Não combina com quem é cheio do Espírito Santo. Agora, o que combina com uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Não que combine, é porque os frutos vão se manifestar. Os frutos, né? Não as obras, porque a carne não tem fruto, a carne tem obra, mas o Espírito não tem frutos, né? Olha aqui, agora isso aqui combina com quem é cheio do Espírito Santo. O que? A caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Olha aqui, então isso aqui combina com quem tem o Espírito Santo de Deus, né? E nós precisamos buscar de Deus, irmão, né? Precisamos nos santificar, né? E diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, nós crucificamos a nossa carne para ela não prevalecer contra o Espírito. Lutamos, irmão, crucificamos a nossa carne, né, com as suas paixões e concupiscência, com os seus sentimentos e com os seus desejos. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Ou seja, quem tem o Espírito, quem é cheio do Espírito, então aparecerá os frutos do Espírito sobre a nossa vida. E essa carta, essa palavra que nós lemos aqui nesta noite, irmão, ela foi endereçada àquele povo que recebeu o Evangelho, que creu no Senhor Jesus Cristo, que nas primeiras visitas que o apóstolo Paulo fez a uma daquelas igrejas, ele disse, pregou sobre a salvação, sobre a santificação, sobre a vida eterna e sobre a graça de Deus. E o que era necessário para que o povo fosse salvo, Paulo havia deixado o Evangelho para eles, né? E quando Paulo se ausentou, veio um povo, um grupo de pessoas que se infiltraram na igreja dizendo, olha, vocês não é só pela graça, vocês precisam fazer mais alguma coisa, que no caso era para se circuncidar. Quando Paulo retornou àquela igreja, olha, irmão, nós temos que ter muito cuidado, né? E os falsos mestres estão aí distorcendo a palavra, pregando heresia,
tentando nos convencer. Mas se nós examinarmos as Escrituras, se nós lermos a palavra de Deus, nós não seremos presa fácil. Nós vamos discernir, nós vamos entender que aquilo está fora da palavra de Deus. E quando chegou lá, o povo já estava totalmente com a sua mente virada, totalmente convencido de que não era somente através da graça, mas eles precisavam se ensinar. Ele disse: olha, eu, ou qualquer que seja, se vierem e anunciarem outro evangelho, seja anátema, porque o suficiente para a nossa salvação é exatamente a graça. Nós não somos salvos pelas nossas obras de maneira nenhuma, nós somos salvos pela graça de Deus. Certo, irmãos? E a partir do momento que nós temos a graça no nosso de Deus, irmãos, as obras da carne serão sacrificadas e aparecerão os frutos do Espírito sobre a nossa vida. Então andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então essa é a palavra de Deus que o Senhor nos deu a graça de expor aqui nesta noite, irmão, e que nós possamos buscar os frutos do Espírito, que nós possamos nos santificar, nos apresentar diante de Deus, irmão, com a certeza, com a confiança, bendito seja o nome santo do Senhor, irmão, que haverá sim, e que existe uma luta, glória ao nome santo do Senhor, da carne contra o Espírito, mas o que vai prevalecer não é a nossa carne, mas o nosso Espírito, porque a nossa carne, ela será crucificada, bendito seja o nome santo do Senhor. A nossa carne, ela será crucificada, glória ao nome santo do Senhor, e o que vai prevalecer é a vontade do Espírito, é o Espírito que vai prevalecer, bendito seja o nome santo do Senhor. Então a partir de hoje, não importa que alguém, irmãos, diga que isso não vale a pena, que isso é coisa do passado, não importa que alguém te critique pela mudança, pela transformação que aconteceu na tua vida, mas olha, procura a caridade, procura o gozo, procura a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que tudo isso são fruto do Espírito Santo de Deus, irmão. Mas como saber se nós temos isso, irmão? É exatamente porque o Senhor ele vai criar oportunidade na nossa vida para saber se você tem caridade, se você tem amor, glória ao nome santo do Senhor, se há paz, se há gozo, se você é longânimo, se você tem benigno, se você é bondoso, se você tem fé, bendito, se você é manso, se você tem temperança. É isso aí, irmão. Nas oportunidades durante o dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso lar, por onde nós andamos, os frutos do Espírito vão aparecer. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão. Então tudo isso aqui, Deus vai criar momento, oportunidade, irmão, para nós colocar em prática os frutos do Espírito. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão. Daqui a palavra para nós aqui nesta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão, que por esta palavra seja crucificado a nossa carne. Bendito seja o nome santo do Senhor. Os nossos desejos que desagradam ao Senhor, tanto por pensamento como por palavra e por obra. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmão. Os desejos incontroláveis da nossa carne, que nos afasta do Senhor, que nos afasta de Deus. E muitas das vezes nós priorizamos, muitas das vezes, o desejo da nossa carne e esquecemos de buscar o Senhor, de louvar, de glorificar, de adorar, de ler a palavra de Deus, irmão, de curvar o joelho no chão, de fazer uma oração. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmãos. Então, que a nossa carne seja crucificada com as suas paixões e concupiscência, para nós vivermos em espírito na presença do nosso Deus. Esta é a palavra